para você ficar bem informado. Leia a Folha da Manhã. A diferença está na qualidade. Bom dia a todos, esta é a Folha FM 98,3 Campos dos Goitacazes. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição, oferecimento Laboratórios Plínio Bacelar e Nova Canabrava. E também Clínica Proteus, são 7h01. Bom dia a todos, eu sou Marco Antônio Rodrigues. Hoje é terça-feira, dia 14 de maio de 2019. Vamos conferir agora os principais assuntos e as manchetes de destaque hoje no jornal Folha da Manhã. Witzel e Flávio Bolsonaro articulam a prefeito de São João da Barra. Governador convida Franques Areias, fiel aliado dos Dauaire. Apoio do filho do presidente ainda não está confirmado e a justiça autoriza a quebra de sigilo do senador e de Queiroz. Justiça manda SEAP receber presos após caso de meningite. No Asilo do Carmo, idosos são realocados para iniciar a restauração. Com recurso negado, prefeita de Carapebus continua sob investigação. Repasse hoje, participação especial registra nova queda. No Folha 2, exposição Fogo e Traço. Mostra no Museu Histórico de Campos, ficará até o final do mês e integra a 17ª Semana Nacional dos Museus. No Folha no Ar, primeira edição, temos a participação sempre do jornalista Arnaldo Neto, que já está a caminho, e também do diretor de redação, Aloísio Abreu Barbosa. Bom dia, Aloísio. Já temos aqui no estúdio a presença de Paulo Feijó, que é o nosso entrevistado de hoje. Mas, Aloísio, vamos comentar um pouquinho aqui essas manchetes de hoje, aqui, essa de uma não tanto surpresa, mas essa matéria que fala do apoio e da busca do governador Witzel e Flávio Bolsonaro, articulando o prefeito de São João da Barra. Bom dia, Marco. Bom dia, ouvinte do FM. Bom dia, Feijó. Daqui a pouco, no próximo bloco, vamos partir uma entrevista. Bom dia, Arnaldo Neto, acabou de chegar aqui nos estúdios. Rapaz, eu vou falar dessa Witzel e Flávio Bolsonaro, mas quem sabe tudo disso é Arnaldo. A matéria apuração foi dele. Bom, Arnaldo já está a postos, né? Você quer pegar o... Vamos lá, Arnaldo, vamos lá. Opa, bom dia Marco Antônio, bom dia Feijó aqui com a gente. Bom dia, Luiz, bom dia aos ouvintes da Folha FM. Meio que bagunçou o tabuleiro um pouquinho em São João, né? Lá estava meio parado nos últimos dias. Aí agora com essa informação aí... Tá bufando pela escada, Arnaldo? São os 45 degraus de Feijó, né? Os 45 aqui. Mas Feijó não chegou. Mas Feijó não chegou. Bufando não, Arnaldo. Não chegou bufando assim que nem você, correndo, não. Eu vi correndo. Mas enfim. Essa reunião de ontem foi uma reunião institucional. Lembrando que a prefeita Carla esteve com o Witzel na semana passada para tratar da mesma agenda. Quando a gente fala mesma agenda, Ponte da Integração, Tafona, avanço do Maia Tafona. Tem uma obra ali na entrada da cidade que o governo do estado começou com um pesão, que também se arrasta aí já há um bom tempo. E esses foram os assuntos. Depois houve o convite ao Franques que foi lançado pelo Betinho como candidato, né? A Luísa lembra disso? Nós comentamos aqui. Acho melhor pegar até o Folha Arnaldo voltar. O Feijó, depois você dá umas aulas para ele de personal training, que tá precisando. Você com 60 tá dando banho nele com nem 30. Eu vou fazer uma quimioterapia. O quê? Eu passando por um processo de quimioterapia. Mas tá dando banho nele. Subi aqui inteiro. Mas é o seguinte, só para enquanto o Arnaldo recobra o fôlego, como ele disse, deu uma bagunçada no tabuleiro do São João da Barra e explica também muitas coisas. A própria reação de Bruno quando esteve aqui,
questionando a pule de 10 de Carla Machado em 2020. Né, que a gente comentou que se Carla pudesse concorrer, porque tem um problema lá a expectativa de ser julgada pelo Tribunal Superior Eleitoral, na Machadada, onde ela já foi condenada em primeira e segunda instância. Se não fosse isso, se ela for inocentada, e, enfim, que ela seria pule de 10. E Bruno, estou aqui, todo mundo se lembra, acho que foi o programa de semana passada ou retrasada? Segunda-feira passada. Segunda-feira passada. E explica um pouco, porque talvez Bruno já soubesse, mas escondeu um pouco o jogo, né? E, natural, a coisa não estava fechada. A entrevista que Arnaldo se refere foi uma entrevista que Betinho Dauari, pai de Bruno, ex-prefeito de São João da Barra, deu a mim e a ele, Arnaldo, onde, indagado sobre o Vladimir teve que também falou, lançou Bruno para prefeito. A gente... a entrevista para Betinho foi na Folha da Manhã, Jornal Impresso, não aqui no Folha no Ar. E aí Betinho lançou Franks, que é um vereador muito leal aos Dauari. É até um caso raro disso aqui na política regional. Eu nem conheço o Franks pessoalmente, mas assim, o exemplo dele é um exemplo para se destacar mesmo, pelo lado positivo. Né? E lançou o Betinho na entrevista Folha da Manhã, Jornal Impresso. Aqui, o Bruno confirmou que o Franks pudesse ser candidato. E agora, quer dizer, eles colocam o Witzel e Flávio Bolsonaro no jogo. Flávio, a verdade, a priori, não está, porque o partido dele tem pré-candidato, um aliado do deputado Joviana, em São João da Barra. Mas eu estava comentando com o Arnaldo ontem, o Arnaldo obstou isso, sobre a questão de Flávio Bolsonaro tal, não está dando apoio também, quer dizer, o Witzel sim, o Witzel deu apoio, né? Mas e Flávio? Agora que eu falei com o Arnaldo, Arnaldo, alguém vai à Folha, tira uma foto com diva dando apoio, eu não vou apoiar? É difícil, né? É difícil, então... Agora, uma pergunta para você, Luiz, aí é mais uma colocação sua mesmo. O Flávio Bolsonaro não está passando por uma fase... a gente ia chegar lá, quebra de sigilo bancário dele, pois é. Da esposa e do ex-assessor parlamentar, o Fabrício Queiroz. Fabrício Queiroz, Fabrício Queiroz. Eu acho que como começou... Eu, sinceramente, na minha opinião, acho que demorou um pouco, né? Não que eu esteja pré-julgando, mas eu falo para investigar até provar a inocência se for o caso. Se for o caso, claro. Embora tenha bastante evidências aí, quer dizer, bastante evidências pelo menos de suspeição, né? Mas enfim, não podemos pré-julgar. Mas Arnaldo, agora dá para falar bastante sobre essa questão. Rolê a bola, São João da Barra. Essa articulação aí, ela não surpreende. O que ela faz é balançar o tabuleiro de uma forma muito forte em São João da Barra. Até porque, como a Luísa comentou aqui mais cedo, o tabuleiro está preso a uma ação judicial, que é a Operação Machadada. Porque são dois cenários, apesar de o Witzel agora balançar ainda mais, lançar um terceiro cenário, que é botar a votação que ele teve em São João da Barra, que foi uma votação expressiva na eleição de 2018, você tem um cenário que é com Carla candidata, que é uma eleição. Né? É o peso da máquina, a popularidade de uma prefeita com 3 mandatos, uma popularidade que é incontestável regionalmente. Carla é um nome que, quando você pega uma pesquisa em Campos, aparece, o pessoal de Campos sabe disso. Em São João da Barra tem uma popularidade também. A oposição questiona muito que não é como foi as duas primeiras. E tem um mal, o PJ aqui já deve ter ouvido falar isso do terceiro mandato, né? Você pega aí Alay Correia, você pega outros prefeitos que foram do terceiro mandato, parece que tem um mal do terceiro mandato, mas Carla não sofre uma rejeição tão alta assim como a oposição tenta passar, na minha opinião, como morador, como eleitor da cidade. Só que se Carla for candidata, é um cenário. Sem Carla, o grupo dela tende a dividir. São 3 vereadores fortes que querem ser candidato a prefeito, no mínimo. Quando eu falo 3 vereadores, não tem por que não dizer o nome. O Aloysio Siqueira, presidente do Legislativo desde 2013. A Sônia Pereira, que é um nome considerado mais leve e vinculado à prefeita Carla Machado. E o vereador Elísio de Barcelos, vereador também, foi o vereador mais votado do último pleito.
foi eleito no palanque da oposição, mas voltou para o grupo governista nessas mudanças aí partidárias. Então você tem 3 vereadores dentro do grupo e isso vai dividir. Até porque todo mundo vai querer ser candidato, todo mundo vai pleitear essa vaga. E do outro lado você tem a oposição, que agora meio que personifica no Franks. Eu já falei, cheguei até a comentar com a Luísa, se o Franks não é um ensaio para não causar desgaste no Bruno, que seria o nome natural do grupo dos Dawai. Pode ser uma estratégia, né, de usar o Franks agora como pré-candidato, mas fortalece muito esse convite do governador Witzel e também essa foto, como ela se referiu, que a foto está na capa do jornal de hoje, que é a foto na qual o Flávio Bolsonaro participa. Tem o desgaste do Bolsonaro nessa questão do Queiroz, dessa investigação? Tem. Mas a família Bolsonaro, por hora, ainda tem muito voto. Eu acho que daqui para 2020, para o ano que vem, o desempenho do Witzel, o desempenho do Bolsonaro vai ser fundamental para esses nomes que querem pegar aí, surfar nessa onda que elegeu o pessoal em 2018. Mas até lá são nomes que podem se influenciar. E quando eu falo, Luiz, que balançou demais o tabuleiro, é porque rolou uma ciumeira também. O pessoal que levantou a bandeira do Witzel antes de todo mundo, lá atrás, e que tem pretensão de ser candidato, e lá em São João da Barra você tem um movimento de terceira via com vários nomes, que nem partido tem ainda estão articulando para partido, mas deu uma ciumeira. O fato de você ter saído da Folha primeiro do que nos veículos que são mais alinhados com os grupos de oposição e terceira via, lá em São João da Barra causou ciumeira. O fato de saber pela Folha e não pelo grupo político que o convite foi feito a Franks gerou também, achou que foi um desrespeito ao grupo político. Então, tem os dois lados. Todo mundo está balançado. E hoje vamos tentar ver repercussão nos dois lados políticos, tanto no grupo de oposição quanto governista, com relação a esse convite do Witzel. Mas o que me chamou a atenção é que uma política quente, como a de São João da Barra, estava muito fria. A gente deu o tabuleiro de São Francisco, a gente dá o tabuleiro de Campos, a gente vê o tabuleiro aqui o Nino faz muito, Itaperuna, que está bem agitado. E São João da Barra, que sempre foi a cidade mais quente, estava frio. E agora, a partir de agora, a tendência é esquentar aí o tabuleiro político. Eu acho que deve falar também, essa coisa em relação a Carla, poder concorrer ou não. Eu vou fazer uma pergunta aqui, deixa eu ver se o Ferozinho, que sabe tanto futebol, craque de bola. Alguém lembra de Bernard? Quem lembra de Bernard aqui? Arnaldo, Feijó, lembra? Bernard foi quem, Feijó? Pode falar aí. Jogador de vôlei? Não, futebol. Bernard? Bonzinho do Vasco? Jogou no Vasco. Depois foi pro exterior. Na seleção, você lembra dele? Lembro, depois fez alguns jogos. Aquele magrinho, pequenininho, era do Atlético. Do Atlético. Ele jogou nesse. Lembro sim, baixinho. Mas alguém lembra dele? Não, né? Na seleção? Na seleção, alguém lembra dele? Não. Mas ele jogou naquela Copa do Mundo uma partida. Qual? 2014? 2014. Então, Bernard era reserva. Antes de começar a semifinal, o Brasil disputou. Todo mundo falou, inclusive eu estava fazendo aquele jogo. Bernard meio atacante, jogava pela esquerda. Muito veloz, diga-se de passagem. Quando botou Bernard aberto na esquerda, eu falei, vai jogar de igual para igual, né? Vai abrir o jogo. Né? Bernard jogou com a camisa de Amarildo, lembra da matéria que eu fiz com o Amarildo? Camisa 20, né? 20. Aí abriu o jogo, jogou de igual para igual com a Alemanha, acho que todo mundo se lembra do resultado, né? 7-1. Embora tenha sido uma coisa meio absurda, mas um 4-1 não seria. Eu acho que, sinceramente, ficou barato 7-1. Ficou barato porque o time... Podia ter sido uns 10. Se a Alemanha não tira o pé do acelerador no segundo tempo... Uma questão de respeito até. É uma coisa meio... Ninguém esperava aquele placar, né? Mas, enfim... eu acho essa coisa de Carla lá, pode, não pode... Se Carla puder, e quem acha... É meio tipo Bernard, vamos partir para dentro. E no final, o resultado vai ser... Não digo que tanto, mas é parecido. São João da Barra... Eu tô fazendo essa analogia, São João da Barra, mas eu queria que fazer com o Bruno, se já estivesse aqui e tal, ou com alguém dos Dauário. Mas, enfim... Eu acho que tem que falar também... em relação as manchetes de jornal, essa que você leu aí, Marco, Justiça manda SEAP. Pois é, eu ia puxar esse assunto. Após caso de meningite. Que nós falamos ontem aqui com o Ábido.
né? E foi o nosso entrevistado de sexta-feira, o promotor de justiça Vitor Queiroz, dessa sexta agora, foi no plantão dele, que estava o CEAP o medo que gerou aqui no próprio Fernando Machado, que o Abdo falou, gerou em todo o sistema penitenciário aqui da região. Então, estavam com medo de receber presos, né, após o caso da meningite, que saiu dali, foi para o Fernando Machado. E no plantão, o Vitor pediu que assim, ao juiz que os recebesse, porque como é que você ia fazer? Você ia entupir delegacia com preso? Quer dizer, e você vê como esse temor que o Abdo se referiu aqui ontem no Ferreira, como é que ele estava em todo o sistema prisional por causa de uma doença, né? Abdo falou aqui, é meningite bacteriológica, que é pior, não é viral, né? Ela é mais contagiosa e mais grave, né? Vocês lembram a explicação do Abdo aqui ontem? E a atitude do Vitor foi muito corajosa, corajosa e necessária, né? E a coisa passou a andar a partir dali. Foi no plantão dele agora no final de semana. Eu tava assistindo ao Bom Dia Rio agora, antes de vir para cá, e a CEAP reafirmou que até quinta-feira, até a próxima quinta-feira, por decisão dela, não receberia ninguém. Mas a decisão judicial está aí, uma decisão que a Justiça já decretou nesse pedido do promotor Vitor Queiroz, então já começou a receber. Mas agora a questão de visita, por exemplo, continua suspensa até quinta-feira no presídio aqui de Campos. Gerou revolta, principalmente para domingo agora, tem sido domingo, Dia das Mães, um dia que normalmente, né, os presos recebem as visitas das mães, então gerou manifestação, mas eu acho que é um momento de compreensão também, porque você já tem essa apreensão aí por ser uma doença contagiosa. Então, quanto mais pessoas circulando no local, isso pode aumentar o risco, como o Abdo falou aqui ontem. Não é uma doença que fica no ar, né? São as gotículas, mas mesmo assim, se tiver uma pessoa contaminada, vai passando e isso pode trazer um caso ainda... E, Arnaldo, não é uma doença contagiosa como conjuntivite ou gripe, não. Meningite mata e às vezes deixa sequelas gravíssimas. De um dia para o outro. De um dia para o outro. E quando não mata, às vezes... Literalmente de um dia para o outro. De um dia para o outro. Pega no dia que está morto. E deixa sequelas horríveis. Sequelas horríveis. Agora, só para falar de Carla, acabei lá de cima da barra, acabei não esquecendo, agora lembrei. Inclusive, o motivo da charge de hoje do Zé Renato é que política sempre como preço, né, Feijó? Política sempre como preço dos seus apoios e tal. Carla, ela apoiou na eleição de 2018 Eduardo Paes e Fernando Haddad, né? Quer dizer, o PSL não está fechado, não é Flávio, estava ali na foto, né? Quer dizer, o pai dele ganhou a eleição de Fernando Haddad e todo mundo sabe, o Wilson Witzel ganhou a eleição de Eduardo Paes. Então, quando você toma partido e você tem consequência depois, né? Se quem você apoia não venceu a eleição, se venceu o opositor, você pode colher isso, né? O apoio ao seu adversário. Só para concluir a agenda do Rio, Marcos, só um minutinho, falar que ontem também quem esteve lá com o Witzel foi o Marcelo Mérida, presidente da Federação das CDLs aqui do estado do Rio. Eu conversei com o Mérida disse que foi uma agenda totalmente institucional, se me diz até surpreso com o conhecimento do Witzel com relação ao setor varejista. O Witzel foi convidado também para a convenção dos comerciantes que vai acontecer em agosto, a convenção estadual. Foi convidado para a abertura e se mostrou surpreso com o conhecimento da área, apresentou os pleitos, mas informação de bastidor é que o Mérida, que é do PSD, também foi convidado pelo Witzel para ir para o PSC, o partido dele. O Witzel aí meio que articulando o PSC para montar nominatas fortes para o próximo ano, até porque é dado como certo também aí uma articulação com o próprio PSD do Mérida, que hoje também é o partido do deputado federal Vladimir Garotinho. Mas existe esse convite ao Mérida e ao professor Wagner Teixeira, segundo informações de bastidores. O Mérida nega, diz que a agenda foi totalmente institucional,
mas também teve essa articulação política ali relacionada a Campos. Bom, são 7h20, nós faremos agora um pequeno intervalo, voltamos em instantes com o Folha no Ar, primeira edição, oferecimento Nova Canabrava, Laboratório Plínio Bacelar e Clínica Proteus. A Proteus, moderna empresa especializada em medicina